Um, dois, três, podcast Três Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês, mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother aqui, meu irmão, Roberto Andrade Filho, vulgo Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique, nosso produtor Arthur Andrade. E aí, Robertinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, muito bem. Mais um dia aqui em São Paulo, né, com grandes convidados. Cara, que satisfação, que alegria, que entusiasmo. Ontem o Wagner tava trocando ideia com a gente e falou assim, cara, tem um convidado e o cara sabe tudo dos Trapalhões. Eu falei, não, caraca, pode deixar. Não fala mais nada. Ele sabe tudo, ele sabe tudo. Dá o contato aí, será que ele vem? Não, conversa com ele aí, negocia aí, ele vai vir. E aí deu certo, né? O Rafa tá aqui. Obrigado, viu, Rafa? Valeu pela sua presença aí. Obrigado pelo convite. O Wagner é um enrolão. Ele falou, vou te chamar de novo lá no podcast. A gente tá acho que 1 ano tentando e não consegue, cara. Da hora, velho. Pô, mas agora é a hora, né? Você vai lançar tá bom o livro, som né? aqui? Você... Tá perfeito aí, Pedrão? Beleza. Mas joia. agora é a hora, né? Você vai lançar o livro, né, mano? Assim, Mais um, né? Tenho já 2 dos Trapalhões. Em 2016 eu lancei o Cinema dos Trapalhões por quem fez e por quem viu. Esse livro deu uma repercussão gigantesca. E a vida tem vários pontos de partida, né? Pontos de virada, quer dizer. E o lançamento desse livro de 2016 foi um ponto de virada na minha vida. Porque ele deu tanta repercussão que mudou a minha trajetória profissional. Falei, caramba, tem um assunto aqui que carece de mais pesquisas, tem um público ávido por saber sobre os Trapalhões e vou me debruçar sobre isso. Fez parte da nossa vida. Né, 4 gerações, né? Se você for ver, começaram na década de 60. Então 60, 70, 80 e 90 eles estavam em evidência. Quem que conseguiu fazer isso? cara, não, eles estão no Guinness, né? Como o programa de maior tempo de humor na televisão. Não tem paralelo o que eles fizeram. E, por incrível que pareça, tinha coisas muito tímidas dos Trapalhões para você ler, para pesquisar. Tinha uma biografia, tinha uma tese de mestrado de uma professora do Rio Grande do Sul, Fatimei Lunardelli, que ela transformou em livro. E tinha um livro pequenininho sobre os Adoráveis Trapalhões, do Paulo Franco. Se você for ver a magnitude dos Trapalhões, é muito pouco. Eu falei, não, eu ficava angustiado com isso. Falei, cara, não tem nada dos Trapalhões, né? E aí eu comecei a fazer um livro sobre o cinema deles. Eu comecei a pesquisar os nomes das pessoas que saíam nos créditos dos filmes. Não. E na época ainda era o Facebook, eu acho que nem tinha Instagram. Então eu ia atrás dos caras pelo Facebook. Caramba. Falava assim, você trabalhou? Trabalhei. Pô, me dá uma entrevista. E aí me dava uma entrevista e um conhecia o outro, né? Então eu falava, putz, você conhece mais alguém? Me passa o contato. Daí foi um livro de 132 entrevistas, entre elas o com o Renato Aragão. Eu cheguei na casa dele para entrevistar ele. Foi uma entrevista, foi um dia incrível, que ele me recebeu super bem e uma entrevista muito boa assim, para o livro. Fechou o livro essa entrevista. No ano seguinte eu lancei um livro sobre as histórias em quadrinhos dos Trapalhões, que para quem não sabe eles fizeram também sucesso com histórias em quadrinhos. A Mônica, a Turma da Mônica, que já é forte, até hoje é forte, sim, mas naquela época era muito mais forte ainda, né? Porque era uma época que a gente... as bancas de jornais tinham várias revistas, tinham várias ofertas, né? Tinha gibi do Sérgio Malandro, do Gugu, do Seninha. Era uma... Tinha menos entretenimento também, né? Não tinha o celular, né? O celular derrubou tudo. Sim. Mas tinha os gibis da Disney, tinha... Então era uma época que as pessoas liam muito, né? Tinha uma gama variada de revistas, de jornais, de tudo. E as histórias em quadrinhos dos Trapalhões foram as únicas que ameaçaram a hegemonia da Turma da Mônica. Caramba! Porque os caras faziam tanto sucesso também nos quadrinhos, né? Eles tiveram 2 versões. A primeira com a editora Block, que era uma versão adulta e extremamente politicamente incorretos. Era na versão adulto. Era tipo média, assim, mais ou menos. Pior, cara. Pior. Mesmo, mano? Tem umas capas assim, eles faziam muitas paródias, né? Então lembra do He-Man? Sim. Eles fizeram uma paródia que era o He-Gay. Caraca, velho. Tinha a Mulher Maravilha. Era o Negão Maravilha, que era o Mussum.
de Mulher Maravilha soltando laser pelos seios, assim, sabe? Cara, eu vou te falar uma coisa, o quanto é fantástico já nesse início aqui. Duas dessas coisas que você acabou de contar aqui, eu cheguei a ver e já não tinha essa lembrança mais. Aí você me lembrou isso aí, eu consigo ver novamente o Negão Maravilha em especial. Tem coisas que você acha ainda na internet, assim, essas capas e tal. Mas eram histórias muito boas, tão boas, que os redatores do programa dos Trapalhões chegavam a copiar algumas piadas dessas histórias em quadrinhos da Block. Às vezes os caras estavam assistindo lá e falavam, pô, essa piada é minha, sabe? Porque não tinha muito essa questão, sabe, de direitos autorais. Era uma época muito mais solta, né? Sim. E aí eles viam essas piadas e falaram, pô, isso aqui tava no meu gibi e o cara colocou lá. Mas eram muito boas, assim, eram clássicos da literatura, dos quadrinhos. Essas piadas vinham dos Trapalhões? Não, dos redatores. Dos redatores que entregavam... Na verdade, o que eles tinham, assim, a preocupação deles era a aparência, né? Então, na Block não tinha muito isso. Normalmente, assim, a Turma da Mônica... a Mônica, o que ela é hoje? E daqui a 10 anos, se pegar um outro desenho, você vai ter que fazer naquele formato igualzinho, né? Ela tem uma fisionomia. Sim. Ela evoluiu ao longo dos anos, mas tem um padrão para você seguir. Quando você lança uma história em quadrinho, foi no caso dos Trapalhões, os desenhistas mostraram, falaram, vai ser esse formato aqui, né? Então eles no começo reclamavam muito, o Renato reclamava da costeleta dele que era muito comprida, a cabeça muito grande, o Mussum reclamava da bunda dele que era grande, então os caras fizeram alguns ajustes, mas não tinha um padrão. Às vezes você pegava uma HQ da Block, tipo, sei lá, 72, tô chutando uma data, e 4 anos depois eles estavam um pouco diferentes porque não tinha muito essa questão do padrão, né? Mas tinha uma certa referência para o cara seguir. E foi uma época de ouro, assim, das HQs dos Trapalhões. Aí, um cara chamado César Sandoval, que é um publicitário, encontrou o Renato Aragão no aeroporto lá no Maranhão. Falou, vocês estão perdendo dinheiro porque é uma marca muito forte, os Trapalhões, e não tem licenciamento. E para você ter licenciamento, você tem que fazer o quê? Figuras mais fofinhas. Como que você vai vender um enxoval, sei lá, para uma criança no formato adulto, tal? Tosco, parada. Ele falou, ó, o caso da Turma da Mônica, né? Da Turma da Mônica tem maçã, tem iogurte, tem tudo. Caderno, tem chinelo. Aí o que eles fazem? Eles saem da Block e vão para a Editora Abril. Eles mudam, eles ficam no padrão da Turma da Mônica, ficam naquele desenho mais arredondado, mais fofinho, tal. E aí começa uma porrada de licenciamento. Tinha botinha dos Trapalhões, eu tive essa botinha. Iogurte, depois teve os copos da Pepsi. Cara, eles fizeram tanta coisa com esses desenhos mais infantilizados. As histórias não eram tão legais, né? Porque para quem curtia mesmo os Trapalhões, a verve dos Trapalhões, o humor dos Trapalhões estava na Block. Mas o da Abril também fez sucesso, mas a questão principal era direcionada com foco no marketing. Na grana, né? Tinha que dar mais dinheiro. E aí eles, cara, voaram assim, né? Porque o que teve de licenciamento dos Trapalhões naquela década de 80 para 90 foi uma coisa... Você acha que mudou a história do licenciamento nessa época? Mudou principalmente para eles, né? Porque não era uma coisa profissional como é hoje, né? Qualquer coisa hoje que se lança, já lança junto, você já pensa, ó, vamos lançar, sei lá, um programa. Daí tem já um cara que pensa já nos licenciamentos, já pensa na comunicação, né? Naquela época não tinha esse staff que tem hoje qualquer artista, qualquer programa de televisão, tudo hoje é tudo muito sincronizado, né? Hoje já lança pensando em licenciar. Em tudo, né? Já troquei uma ideia com a galera da Disney, eles falaram que, por exemplo, a Frozen foi quem mudou a história do licenciamento. Que antes de Frozen era uma coisa, depois que saiu Frozen, todo mundo queria aquele conteúdo,
queria estar no pé, queria estar no caderno, aí eles começaram já a lançar produtos pensando em licenciamento e já, ó, vamos colocar no supermercado, vamos colocar na farmácia, tendo toda essa visão de negócio já, né? Naquela época era muito mais orgânico, né? Era muito mais espontâneo. Os caras colocavam no ar e falavam, vamos ver o que vai dar. Não tinha muito esse pensamento, sabe, estratégico de, vai dar audiência, que público que vai agradar. Hoje, assim, principalmente programa de humor, né? Você faz pensando em se vai ofender, se vai atingir qual grupo, qual hoje é qual meio. impossível, porque são vários grupos. É muito difícil, né? É muito difícil você hoje fazer um programa de humor. Tanto é que você vê que na televisão aberta você quase não encontra programa de humor. Porque tá muito difícil encontrar um meio que você faça e não tenha problema de nenhum lado. Fazer uma piada que não atinge ninguém, né? É difícil. É bem Trapalhões difícil. Hoje seria cancelado assim no primeiro dia. Totalmente. Né? E se você for ver, nós somos de uma época parecida. Eu falo sempre isso. Por que os Trapalhões fizeram tanto sucesso? Porque era um tipo de humor que você, na sua escola, você fazia com seus amigos, na sua rua você fazia com seus amigos, então a gente se identificava com eles, né? E não era uma coisa de maldade, era uma coisa de zoação, né? Então, sei lá, jogava bola, o cara chutava, você colocava um apelido, perna de pau, pé torto. Se eu jogar bola e chamar alguém de pé torto, o cara pode te processar, porque isso é uma ofensa. Mão de alface, né? O goleiro mão de alface ali tá fudido. Você colocava apelido jogando bola. Na escola tinha. A pessoa era magra, Olivia Palito. Outro tinha óculos, 4 olhos. Não era uma coisa assim? Não podia era levar no sentimento, né? Se você levasse o sentimento, não era com maldade, sabe? E os 4 se zoavam sem maldade. Então o Mussum zoava o Renato, cabeça chata, brincava com essa questão, né, do migrante nordestino vir para o sul, então chamava de Paraíba. Em São Paulo, quem normalmente vem, os caras chamavam, né, de baiano. No Rio é Paraíba, farinha seca. Ele tingia o cabelo, então ficava com o cabelo loiro, mas o peito era branco. Então ele chamava de cardeal, que é o passarinho que tinha uma coisa assim. Ao mesmo tempo, eles zoavam o Mussum. Total. E zoavam o Dedé, insinuavam que o Dedé era gay, essas coisas todas. Assim. E você via que era uma brincadeira entre 4 amigos. Não tinha esse viés assim de racismo, xenofobia, de qualquer coisa. Era uma zoação sadia. Como você faz, sei lá, com a sua família, brinca com os seus amigos. Com o seu melhor amigo, não é? O Zacarias na peruca, né, mano? Da peruca. Porra, muito foda. Enfim, né? tinha uma série de coisas assim. Então, a molecada se identificava com aquilo. Diferente, por exemplo, do humor do Chico Anísio, que era um humor mais social, mais político, que você tinha que ter um mínimo de informação para você sacar. Então, aquilo, para criança, era mais difícil. O próprio Jô Soares tinha piadas muito políticas. Então, se você não tivesse com um pouco de informação, você não sacava o que ele estava falando ali. Já os Trapalhões era uma coisa que o analfabeto entendia e o cara com doutorado também ria da mesma coisa. A criança ria e o adulto ria. Então, a fórmula do sucesso dos Trapalhões era justamente isso. Trazer para a televisão o que estava na rua, o que estava na sociedade. E acho que isso foi a grande sacada deles, assim. Mas teve momentos que eles pegaram um pouco de política também, né? Eu lembro, assim, não era tão forte igual o Chico Anísio, o Soares, mas em algum momento rolava uma piada nesse sentido também, né? Tinha. Não, por isso que eu falo, dá para você estudar, né, os Trapalhões de vários sentidos. Os filmes, por exemplo, são filmes... boa parte deles com um viés social e político, né? Por exemplo, A Filha dos Trapalhões fala da questão da adoção, do tráfico de crianças. Mas atingia, a molecada gostava, porque era um tema que era árido, mas você se divertia no cinema. Total. Os Vagabundos Trapalhões fala das crianças na situação de rua. Os Trapalhões e o Rei do Futebol, com o Pelé. Cara, fala da sujeira no futebol.
Os Saltimbancos Trapalhões, fala da relação do patrão com o empregado. Serra Pelada, da exploração do minério. Cara, quanta coisa que você pode investigar os Trapalhões e ver e falar, cara, quanta coisa que os caras fizeram de maneira sutil, mas com um recado, como você disse, político, social, transmitia sempre uma mensagem, né? Dá uma pra ter coisa muito acesso legal. a esses filmes hoje? Eles são todos Difícil, no né? YouTube. Tá no YouTube? Tem no YouTube. Tem também, o SBT fez uma mostra de filmes, às vezes passa no Canal Brasil, Mas a galera não se interessa mais. tem no né? DVD. Cara, dá uma boa audiência, acredita? Não dá, mas é da nossa galera sim, vendo de novo, sim. né? Tipo, eu acho que se eu pegar e falar, meu filho, olha, o papai viu isso aqui, meu moleque tem 8 anos, olha o tanto que isso aqui era legal, e vai ver e não vai achar a graça que eu achava, eu acho. Pode ser. Mas eu fiz isso uma vez com a minha filha, né? Ah, Ela e aí? gostou. Gostou? Gostou. Mas essa geração é uma geração que é uma questão que não é os Trapalhões. Eles não têm um foco para ver coisas longas, cara. É difícil assim. Verdade. É uma geração que assim dificilmente vai ler um livro porque tudo hoje é TikTok, é vídeo né? curto, Short. Exato. Mensagem tipo, o que é o Instagram, o que é o Twitter? 140 caracteres. Pra quem tá acostumado a ler isso, cara, quem que vai pegar um livro de 800 páginas pra uma coisa... A gente tá falando, nós somos jurássicos, cara, sabe? Quem que hoje, tipo, pega assim, senta e vai ver um filme? Por que esses filmes de ação fazem tanto sucesso, cara? Que é quase um corte por minuto. Atrás do outro, então você tem que... Né? Não é um filme que você tem uma narrativa linear, fala, não, essa geração dorme no cinema. Se não prender as pessoas com, tipo, toda hora cena de ação, pá, não prende essa molecada. Saiu agora o filme, os caras estão elogiando porque é uma pancadaria atrás da outra, né? Já a Marvel fez um e não tinha pancadaria atrás da outra. Aquela Avenida Brasil, né, a novela, Aham. era uma reviravolta cada capítulo, né? Senão não prende. Não prende, né? Aquelas novelas longuíssimas com cenas de 8 minutos, sabe? Um diálogo. Hoje a molecada não pega isso isso. mais. Você falou dos Trapalhões que no SBT fez uma coletânea dos filmes. Por que os Trapalhões foram parar no SBT? Isso tem duas questões, né? Primeiro que o SBT errou, que colocou acho que Mostra Renata Aragão. O SBT matou os outros 3, né? Quer dizer, era uma coisa assim, tipo, é o Renato? Não, são os Trapalhões, né? Exato. São 4. Eu não lembrava disso, não. Teve um momento que ele saiu da Globo e foi pro SBT? Não. Eles compraram, o SBT comprou os filmes pra exibir. Tá. Entendi. Fizeram uma mostra de cinema, mas chamada Mostra de Cinema Renata Aragão. Né? E os Trapalhões a gente sabe que é Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Né? Era uma marca, né? Era uma marca. Foi um erro histórico, assim, foi uma blasfêmia. E foi porque o Silvio Santos sabe, é inteligente, que faz sucesso, né? Você vê o Chaves até hoje. Isso. Se bem que agora não tá mais no SBT, mas o Silvio comprou esse lote de filmes dos Trapalhões e exibiu e fez um puta sucesso. Olha só. Por isso que eu tô falando, tem uma geração, ou várias gerações Sim. ainda querem isso, né? Eles lançaram, a Europa Filmes lançou a coisa de 14, 15 anos atrás, todos os DVDs dos Trapalhões, e aí tem esses filmes aí, todos já digitalizados. Quantos filmes eles chegaram a fazer? Eu sou ruim de número, mas são mais de 30. Caramba. É muita coisa, eles chegavam a lançar 2, cara. Dois Eles por lançavam ano. nas férias escolares. Então tinha as férias escolares do meio do ano, a gente saía de férias, qual que era o programa? Filme dos Trapalhões. Final do ano, férias, qual que é o programa? Filme dos Trapalhões. Então ele tinha essa sacada, né? E passava na televisão também, né? Os antigos, tinha toda essa... Não, nas férias eu ficava esperando, porque eu sabia que ia passar filme dos Trapalhões, era tipo, na sessão da tarde, né? tudo Era mais. expectativa. Pô, e deve ter um amor maior aí pelos Trapalhões pra você se aprofundar tanto, assim, nesse tema, né? Eles foram meus heróis de infância, assim, né? O que você estava falando, tipo, tava na escola, férias, tava na expectativa de ver o filme dos Trapalhões no cinema.
o programa, assistia, eu curtia tudo dos Trapalhões, gostava muito deles. E aí, cara, quando eu fui... eu até acho, assim, eu até não sei por que eu fui fazer rádio e TV, sabe? Eu sou radialista. A minha ideia era ser jogador de futebol. São Paulo. Do São Paulo. Não queria jogar no Barcelona, não queria jogar em nenhum lugar. Mas não consegui. Né? Até jogava bem, mas o meu joelho não me ajudou. E aí eu tentei fazer educação física para falar, putz, eu vou trabalhar nesse meio do esporte e tal. E quando eu fiz educação física, eu achei que era só jogar bola, né, cara? E daí falou, não, tem aula de biologia, cara. Tinha que abrir o defunto e ver o negócio. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero isso. E aí eu peguei aquele guia de estudante e falei, pô, rádio e TV aqui é uma coisa que parece que é fácil. Eu vou fazer rádio e TV. E fiz rádio e TV e me apaixonei pela área. Cara. Na faculdade, comecei a me destacar porque eu conseguia fazer umas coisas que, meu, como que um estudante universitário, sei lá, eu fiz um documentário sobre uma banda de reggae chamada Tribo de Jah. Como que os caras deram acesso para um estudante, tipo, entrar no camarim, ir na casa dos caras, entrevista. Isso não é fácil. Fiz coisa com o Zé do Caixão. E aí um professor, cara, falou, pô, você é bom. Me levou pra Rádio Cultura FM. E lá eu comecei a gravar, transmitia e gravava concertos, óperas, e também me destaquei. Falei, puta, essa aqui é a minha área, essa aqui eu me achei, sabe? Cara, mas você vai muito fora da curva, o concerto, ópera, assim, não é uma vertente que mas tem eu muita... conseguia, cara, assim, mesmo sendo estudante, eu conversava com o maestro, eu conversava com não sei o quê, e falava, vamos fazer um microfone aqui e tal, não sei o quê. Tinha muita solução criativa, assim, e o produtor, que eu era estagiário, falou, meu, você é muito bom, não preciso nem mais ir com você vai sozinho. E aí eu comecei a deslanchar, trabalhei no SBT, na Casa dos Artistas, depois eu fui pro Sesc, fiquei na produção lá de shows, exposições, um monte de coisa, e fazia muita coisa que era, tipo, super criativa, sabe? Eu montei uma exposição do Zé do Caixão, que no lugar de fazer, tipo, quadro na parede, a gente montou um cemitério dentro do Sesc. Cara, isso deu um puta destaque, assim. O Zé do Caixão foi no Altas Horas, foi um monte de lugar para falar desse projeto. Depois eu fiz do Profeta Gentileza, fiz uma do Neville de Almeida, que fiz a Dama da Lotação, coloquei um ônibus dentro do Sesc, shows, fiz um monte de coisa lá. E aí, mas só que no Sesc, o que acontece? Eu tinha que trabalhar com um horário assim, eu entrava 1h e tinha que sair às 10h. Quando tinha show, eu tinha que ir embora depois do artista. Então, às vezes, eu ficava lá 12 horas. Só que eu tava vendo que é o seguinte, no Sesc, eu falei, meu, em 2 horas eu faço um negócio aqui. Esse negócio de bater cartão, cara, eu acho, sabe... Mas muito difícil. Você trabalha com a criatividade, então você não tem tempo. Mas a criatividade é isso. Você não precisa bater cartão, porque quando você bate o cartão, você te aprisiona, você tem que ficar preso num lugar e executando aquele horário lá que você fala, meu, às vezes é inútil. Você podia estar na rua vendo outras coisas, tendo outras ideias e tal. Eu falei, meu, o que eu tô... Daí eu montei um blog de cinema, que também fez sucesso, virou um livro, ganhei vários prêmios com esse blog de cinema. E eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque eu tô aprisionado nesse tempo aqui, que é muito grande, e eu em 2 horas resolvo a situação aqui. Você tava se sabotando e sabotando os caras também, né, mano? Não, mas eu falava isso, mas tinha que... Como esses negócios, sabe, que eu acho muito antiquado, sabe? De falar, não, você tem que fazer esse horário, às vezes você pode resolver em 2 horas, como às vezes você precisa de 8. Mas quem tem que fazer isso é você. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu vou ficar louco e tal. Eu tive uma síndrome do pânico por conta dessas coisas todas. Tal. Eu falei, eu preciso dar vazão e comecei a escrever meus livros. Foi aí que eu comecei a escrever dos Trapalhões, por exemplo, do cinema dos Trapalhões. Eu falei, caramba, eu tenho aqui a internet, tenho o telefone, então eu vou trabalhar pro Sesc, tipo, vou fazer meu trampo perfeito que eu preciso. E o que sobrar, eu vou começar a escrever meus livros. Então quem passava assim por mim falava, pô, esse cara tá trabalhando muito, eu tava escrevendo meu livro. E tava trabalhando, realmente era trabalho. E aí, enfim, foi isso, cara. Por isso que foi, tipo, 10 livros em menos de 10 anos. Cara, como que você conseguiu? Não, é porque eu tava Você se dedicava mesmo. Tava usando meu tempo, além de trabalhar pro Sesc, tava fazendo meu... E por que tem gente que fala o documentário, eu vi o documentário proibido dos Trapalhões,
O que acontece, assim, já no meu livro, no primeiro livro, O Cinema dos Trapalhões, já tinham coisas que revelavam algumas coisas que os fãs não sabiam, né? Dessa questão deles não se derem tão bem, da divisão do dinheiro, uma série de coisas. E aí, enfim, eu lancei esse do cinema, lancei esse das histórias em quadrinhos, e uma produtora de cinema falou: Rafael, sua pesquisa é muito legal. Por que você não transforma sua pesquisa num filme? Porque as pessoas você vai alcançar muito mais pessoas do que um livro. Falei, caramba, nunca tinha pensado nisso, eu vou fazer. E aí a gente começou a fazer por conta própria, assim, né? Só que eu não queria que fosse uma mera repetição dos meus livros. Uhum. Então a minha preocupação com esse documentário foi pegar pessoas diferentes, entrevistar pessoas diferentes, mas algumas eu ia repetir, mas que fossem essenciais pro documentário. Porque, tipo, o dublê do Renato não podia deixar de fora. Uhum. Entre outras pessoas assim que eu achava fundamental porque tinham mais coisas para falar. E aí no documentário, cara, como eu já tinha feito esses 2 livros e tava já preparando a biografia deles, então eu tava lendo muita coisa, muita matéria sobre eles, quando eu chegava na pessoa, eu chegava muito preparado, assim. Porque normalmente quando a pessoa não tá... O entrevistado vê que você não está tão preparado, ele foge de assuntos ou não entra em assuntos que você precisa. Sim. Quando ele vê que você sabe e você confronta ele, Não tem como fugir, ele fala, né? caramba, esse cara sabe. Então eu comecei no começo, o que eu fiz? Como eles gravavam no Rio, a maioria está no Rio de Janeiro. Eu pegava aquele guia de peças teatrais, falava, putz, essa atriz aqui é do Rio, mas está em cartaz aqui em São Paulo. Então eu chegava e entrevistava, porque não tinha ainda dinheiro para poder ir no Rio e ficar lá 1, 2 semanas entrevistando quem eu queria entrevistar. Então no começo eu fiz coisas bem pontuais. Eu entrevistei a Cristina Oliveira, que fez a Juma no Pantanal, mas trabalhou com os Trapalhões na Árvore da Juventude. E era importante falar com ela porque foi um filme que foi depois da morte do Zacarias. Eu queria entender como que foi aquilo, né, nos bastidores. Eu entrevistei o Ney Matogrosso, que foi várias vezes parodiado por eles nos Trapaclipes e tal. Ele estava com um show aqui em São Paulo. Fui um cara que pouco da entrevista, mas eu consegui. Aí já era sua arma, né? O segredo que você tem de conseguir chegar nos dessa lugares que persuasão, ninguém sabe? chegou. De chegar e a pessoa me receber. Você chegou no Pelé, né, mano? Então, por isso que eu tô falando. Tem gente que, Renato tipo... Aragão, pô, também. Foi me entrevistar e falou, da Record, o cara falou, se fosse a gente não ia conseguir o que você conseguiu, cara. Como que você conseguiu, mano? A conversa, né? A lábia, sabe? De falar, Você é mineiro, né? Não, mas assim, que é o tem uma boa mineirinho lábia, que vai, sabe? é o mineirinho que vai. É essencial, tal, não sei o quê. E insistir, não desistir da pessoa. Mas não tem uma hora que a insistência ela fica chata e o cara... Ah, não, mas não, tipo, todo dia, né? Você tem que, tipo, de vez em quando. Porra, olha quem, ó. Daí, por exemplo, gravava com... Quer ver, ó, teve um que foi engraçado, cara, que assim, eu achei que ia ser fácil, não foi tão fácil, mas depois virou fácil. Foi o Sidney Magal. Eu entrevistei ele. Eu falei, dá uma entrevista pra mim. Ele meio assim e tal, não sei o quê. Eu falei, o Ney Matogrosso me deu uma entrevista, cara. Falta você. Ele, sério? Deixa eu ver. Mandei um trecho, ele me deu uma entrevista. Então, assim, tem coisas que... Sei lá o que acontece. Mas faz sentido. Você tem que chegar num pra depois você chegar no outro. Né? Senão você mas por incrível que pareça, né? A minha primeira entrevista foi com a Regina Duarte. Eita. Foi a primeira entrevista. Daí eu entrevistei ela, legal, tá. Você já entrevistou muita gente? Eu falei, essa é a primeira. Ela, opa. Se eu soubesse, não teria vindo. É muito louco, né? Xuxa você pegou também? A Xuxa, eu tava certíssimo, ia entrevistar, daí ela falou, pro Renato, ligou pro Renato Aragão, falou, vou dar uma entrevista pro Rafael. Ele falou, não dá pra ele não. E me cortou, cara. Caramba. Ia dar certo. Mas você acha que o Didi em algum momento não queria que seu trabalho saísse mais, cara? Então, explicando assim, né? Você perguntou por que ele é proibido. Então, o documentário, quando você faz um documentário, você não tem um roteiro, cara, porque você não sabe o que aquela pessoa vai falar. E o que ela vai falar. Você sabe o que ela tem pra falar,
mas será que ela vai falar? É. E aí, enfim, nesse começo que eu te falei, eu entrevistei mais os artistas, porque o pessoal do backstage e tal tá tudo no Rio. Então, como eu não tava com dinheiro para poder ir no Rio e ficar lá uma, Vivendo 2 semanas disso. para entrevistar esses caras, porque tem deslocamento, tem um que tá, sei lá, em Campo Grande, tem outro que tá em Copacabana, tem outro que tá na Barra da Tijuca, tudo isso é um custo, né? Tem hotel, tem alimentação e tal. Então, as primeiras entrevistas foram todas leves, porque um artista não vai nunca falar, e também não sabe, tipo, quanto cada um ganhava, se eles se davam bem, porque uma coisa é o artista com o artista, outra coisa é o artista com o câmera, com a camareira, com... Então Com eu queria o pegar um financeiro universo ali. muito grande para ter uma ampla visão dos Trapalhões. E quando eu comecei a fazer isso, eu falei, ó, Renato, tô fazendo um documentário sobre os Trapalhões. Ele me ignorou. Ele não, a mulher, né, que é a assessora dele. E tava fazendo isso, ó, quero te entrevistar. Passava um mês, ó, já tô fazendo essas aqui, quero te entrevistar. E nada de resposta. Quando eu comecei a, tipo, a ter uma proporção muito grande, por exemplo, esse pessoal do backstage, assim, o Baiaco, que foi dublê do Renato por 40 anos, eles já começaram a me monitorar, ele e o Dedé. Então, eles sabiam que eu tava lá já, sabe? Você já tinha sido notado. Por exemplo, foi uma coisa muito... Até que me assustou um pouco, assim, quando eu entrevistei o Baiaco ele mora em Campo Grande, bem afastado do Rio de Janeiro, ali perto de Bangu já. Acabou a entrevista, quem liga pra ele é o Dedé. Falou assim, e aí, como foi? Eu falei, caramba, meu, como ele sabe que eu tava aqui, que ele ia me dar uma entrevista, sabe? E outras pessoas aconteceram a mesma coisa, assim, ele já sabia que eu tava... Cara, é um pouco assustador esse monitoramento, né, mano? Então, mas o Já Renato tinha não. alguma coisa ali que eles falavam, mano, preocupação, ele não pode descobrir isso, ele não pode descobrir tipo, isso. tanto é que eles falavam assim, vê lá o que você vai falar. Se Tal. eles descobrirem isso aqui, pode acabar com a nossa história. Pode... E não acaba, sabe, cara? não Porque, tem como, né, cara? porque o que eu vejo, assim, o que eu coletei ali foram coisas que eu falo assim, meu, talvez se eu tivesse no lugar deles, eu poderia fazer a mesma coisa, sabe? Mas chegando ainda lá nessa questão. E aí quando ele viu, tipo, entrevistou o Baiaco, entrevistou o Roberto Lee, cara, eu fui na casa da Angélica falar com ela sobre os filmes que ela fez com os Trapalhões. Pelé. Falou, caramba, o negócio é sério. E aí no meio do processo, começaram a imprensa querer falar comigo. Eu falei, puta, não ainda porque eu tô querendo entrevistar outras pessoas e pode ser que, tipo... Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Tô trabalhando ainda, deixa eu acabar, né? Por exemplo, o Pelé, eu consegui, assim, foi a última entrevista. Mas eu falei, putz, se eu falar agora com a imprensa e vai dar uma puta repercussão, porque vão perguntar se o Renato quis me dar entrevista e não quer, e isso vai virar uma manchete. E aí pode ser que, tipo, assuste o Pelé. Aí uma jornalista do Rio me ligou, falou, como que tá o documentário? Falou, tá indo assim, tal, mas deixa acabar, a gente dá uma entrevista, fala com você e tal, cara. E essa conversa informal virou a capa do jornal do dia seguinte. Renata não quer dar entrevista, tá, não sei o quê. Caralho. Eu falei, caramba, ainda tem o Pelé, tem não sei o quê. Por sorte, cara, não sei se não chegou a ele ou ele não ligou pra isso, me deu uma entrevista. E foi uma entrevista divertidíssima, ele adorou. Mas outras pessoas não, tipo, então a Xuxa... Já não veio. Não veio, falou, vou dar entrevista pro Rafael. O Renato falou, não dá. O Sargento Pincel, não rolou. Aquela Duda Little, que fez mais pra frente os Trapalhões, também não quis dar entrevista. O Dedé O Carlos também Alberto de não. Nóbrega ia dar, aí o filho dele teve aqueles 8 infartos, cancelou, depois não quis mais, ficou também uma história meio esquisita com ele, assim, ia, depois não ia. Você achou ruim dessa jornalista ter cavado essa Ah, matéria? é tipo- Porque acabou, né, mano? Não, mas assim, já tava na reta final, mas sabia que esses nomes aí
iam chegar e falar com o Renato e o Renato ia barrar. Entendi. Então, assim, entendi. não chegou a... Te atrapalhar tanto assim. Tanto é que depois dessa matéria, cara, foi uma avalanche, assim, a gente ficou, sei lá, vários dias na home do UOL, nesses programas de fofoca, tipo, Sônia Abrão começou a falar da gente, o Fofocalizando, aí entra o Renato Aragão. Teve repercussão já enorme mesmo, Muita, em todos cara, os... Muita. Foi capa exceto o Globo, mas todos os jornais. A gente foi capa, 6 páginas na Veja, falando documentário. Putz. Cara, em um monte de lugar. Um monte, por conta disso. Tipo, e aí eu saquei e falei, puta, tá virando um marketing positivo. Porque à medida que ele não quer falar comigo, isso cresce o interesse das pessoas. Pra saber por que ele não quer falar comigo. Então ele barrou o Dedé. O Dedé era um cara que fez uma carta de apoio ao documentário. E ia dar entrevista, e depois o Renato pediu pra ele não dar entrevista. Tudo coisa assim, cara, infantilidade da parte dele, sabe? Não é uma coisa pessoal. As pessoas falaram o que aconteceram. Assim, não é achismo. Vivenciaram aquilo e viram aquilo que aconteceu. É um documentário, né? Exato. Que qualquer um tá sujeito a erro. A sua vida tem erro, a minha tem erro, a tua tem erro. E o cara que ficou 40 anos com os Trapalhões, cara, é natural que tenha problema de convivência, com uma série de coisas, mas ele não enxerga isso. Ele quer passar uma imagem de santo, sabe? Fala, não, eu fui uma... E não deixa de ser uma excelente pessoa. Mas todo mundo tá sujeito a cometer erro, ter falha. E o que pega ele é isso, assim, de chegar e falar, ó... E a gente começou a falar algumas coisas que, tipo, falaram pra gente, né? Então, da convivência, da separação. Eles se separam em 83. A gente vai explicar no documentário por que eles se separaram em 83. O Renato Aragão lançou uma biografia e contou na biografia em uma linha sobre essa separação. Falou, foi uma questão, uma divergência administrativa. Cara, não, foi muito mais complexo. E que rolou? Isso, sabe? Foi questão de dinheiro, foi questão artística. O Renato ganhava... Na Globo, o salário dele era muito maior que dos outros 3. E no filme, a participação dos outros 3, cara, era irrisória. Né? Você acha que era quanto, assim? A divisão? No Era filme? tipo, eu vou falar, 80 Pro Renato, Renato, 20 pode dividir em 3. E você acha o quê? Tudo, cara. E você acha quanto? Ah, velho. Uns 60, eu acho que 50. Então, 50. é longe jogaram. disso que vocês falaram. Muito longe. Sério, mano. Então, Tipo 95, sim. sabe? Era uma coisa assim que você fala, caramba, como que pode, né? Ele podia ter sido mais generoso. Tudo Pô, bem. Ele investia. É lealdade, né? Isso aí. Ele colocava o dinheiro dele. Ele investia. Arriscava. Não sei se Mas arriscava ele porque era colocava o sucesso dinheiro dele porque ele garantido. tinha o dinheiro, os outros não tinham. Pô, como é que Entendeu? ia colocar? Mas você fala, putz, podia ser mais generoso? Podia. O cartaz, se você observar, a imagem dele é muito maior que a dos outros 3, o nome dele é maior que a dos outros 3. E aí teve essa separação. Ele faz a Arca de Noé, os outros 3 fazem lá o Atrapalhando a SWAT. Uhum. E fica uma guerra entre produções. O Renato provando que não precisava dos outros 3 e os 3 tentando provar que não precisava do Renato. Isso em 83? 83, em agosto de 83. Por que acontece? Qual que foi o estopim dessa separação? A revista Veja coloca na capa o Renato Aragão e fala assim, eu não lembro agora assim, a minha memória é meio falha, mas assim, o grande palhaço do Brasil. Então escondeu já os outros 3. E nessa página, nessa matéria, que é uma matéria gigantesca, cita de passagem os outros 3. Tipo, como se fossem coisas secundárias. E começa a falar das conquistas do Renato. Por exemplo, a Granja Comari, onde a seleção treina, era do Renato Aragão. Ele comprou a Granja Comari da família Gingley, que é uma família riquíssima e tradicional do Rio de Janeiro. Então começa a falar, o Renato tem uma mansão, o Renato tem isso, o Renato tem aquilo. Isso é briga de mulher, mano. E aí os briga de assessores do Dedé, Mussum e Zacarias falam, ó, vocês estão bem, mas olha como o Renato tá muito melhor que vocês. E aquilo causa uma revolta neles.
começa uma briga, uma série de coisas. Eles fazem uma coletiva. Isso é uma coisa que depois eu descobri. Eu tava falando que eram os outros. Foi Dedé Mussum e Zacarias que fez uma coletiva, mas não, foi o Renato Aragão que fez uma coletiva na Globo, no Teatro Fênix, sem os outros 3 saberem, e falou assim: a gente tá se separando. Aquilo pega todo mundo de surpresa. É como se fosse, sei lá, fazendo uma analogia não muito desproporcional, mas como se fosse os Beatles acabando, sabe? Falou assim, cara, como que esse grupo Fantástico, tão sucesso né? e tal, se separa? A partir daí começa uma guerra. Ele começa a produzir a Arca de Noé, o Renato Aragão, chama o Sérgio Malandro, chama a Xuxa, e já começa uma especulação que ele queria substituir o Dedé Mussum e Zacarias no programa. O programa não... A Globo não sabe o que fazer, porque, cara, sem Trapalhões, então eles são... A Globo também foi pega de surpresa. Todo mundo. Eu entrevistei o Boni pro Mulher da Biografia, ele falou, a gente não sabia o que fazer e também não queria se envolver para não, tipo, achar que a gente estava forçando alguma coisa. Então o programa para de ser exibido na televisão, os outros 3 vão para um outro programa, o Renato para outro, fica uma coisa esquisita na televisão, começa a ter reprise, essas coisas todas. Uhum. A Regina Casé é sondada para entrar no lugar do Mussum. O Sérgio Malandro e a Zilda Cardoso, que é a catifunda da escolinha do professor Raimundo, lembra? Lembro demais. Tal. E aí fica essa guerra. Dedé Mussum e Zacarias fazendo Atrapalhando a SWAT. Eles investem muito dinheiro para falar, vamos fazer um filme melhor que o dele. Então aluga um helicóptero, faz uma super produção. O filme é excelente. O filme é bom. Quase não é visto porque ficou um filme marginalizado, né? É difícil assistir esse filme. Tem no YouTube, mas é difícil, tipo... Não tem, não às vezes o Canal Brasil exibe. E eles gastam muito dinheiro, mas não sabem administrar, como o Renato sabe. Né? O filme Arca de Noé é inferior ao Atrapalhando a SWAT. E os filmes são quase lançados simultaneamente. Acho que é questão, tipo, diferença de um dia, assim. E o público se divide. E o sucesso dos Trapalhões eram eles 4 juntos. Então era um filme que todo mundo ia junto. Quando tem 2, se divide. Então a bilheteria fica mais... Rachada, né? Rachada. E fica naquele negócio, os caras tomam prejuízo porque gastaram muito dinheiro e a bilheteria não rendeu, não sei o que, ficam meio perdidos e ninguém sabendo como fazer para os caras se juntarem de novo. Aí vem o Beto Carreiro, que era uma espécie de empresário informal dos Trapalhões, mas também tinha uma ligação com a Globo e tal, e liga para cada um. Sem saber, tipo, então ele ligava pra você e falou assim, vamos almoçar hoje nesse restaurante, nesse horário, nesse dia? Então ele combinou com você. Caralho, beleza, vou. Foda. Daí ele ligou pra ele e falou a mesma coisa. Então ele fez isso com os 4. Os 4 chegam no dia, no horário combinado e falam, caramba. Porra, velho. Aí você juntou aqui. Rapaz. Eu era fã do Beto Carreiro, velho. Cara foda, mano. Aí os caras começam a chorar, sabe? Falam, não tem razão de ficar separado e tal. Olha o que tá acontecendo, né? E aí eles começam a conversar ali e falam, o que tá pegando? Daí o cara falou, a participação nos filmes. Aumenta um pouco. Questão artística. Começa a ficar mais... O Dedé passa a dirigir filme dos Trapalhões, por exemplo. Uhum. Que era um desejo dele. Ele passa a dirigir. Então eles se ajustam ali e tal, e em março de 84 eles voltam. Que massa. Roberto Carreiro, então, foi o diferencial. O cupido assim, ali, né? Foi o... Você vê, ninguém sabia o que fazer, nem a própria Globo. E um cara ali meio... não neutro, mas que tinha uma ligação com os Trapalhões, com a própria Globo, é o cara que é o responsável por fazer com que eles se juntem e voltem a... Porque o público se ressentia, eles mesmos, né? Porque fala, será ruim os 4 juntos?
pior separado. Com certeza. Então tinha uma volta também pragmática, né? Falar, não tem sentido. Eles voltam e aí, enfim. Até porque nesse momento acho que eles esqueceram da principal situação, a coisa mais importante pro artista, que é o fã. O fã queria ver os Trapalhões juntos, né? Mas e estava eles uma não... situação que estava insustentável mesmo, né? Se você for ver, era muito, muito desproporcional e muito desigual, né? Porque Era injusto. você vendo, assim, quando criança, você não enxergava você enxergava a unidade ali. Eram 4, né? Então, pra gente não tinha essa diferença. Quem que era melhor, quem que era pior, quem ganhava menos, porque eu acho que aquilo funcionava como uma harmonia, sabe? Total. Tanto é que, pra mim, quando o Zacarias morre, acaba os Trapalhões. Porque você tá acostumado a ver aqueles 4 ali, né? E quando sai um, você fala, cara, tá faltando alguma coisa ali, né? Tanto é que depois ele sai, o programa eles tentam fazer vários formatos e não dá certo. E acabou mesmo, né? Depois que de fato fica muito sem graça. Né? Ele perde parte da identidade, né? Perde. E depois foi o Mussum. Essa é a dor. Né? Tem a delícia de ser um grupo, mas tem a dor que, tipo, se um sai, né? Você vê o Cacete Planeta, quando o Mussum morre, dá uma decaída, né? Porque você fala, caramba, você tem outras, tem a referência ali do cara, né? Foi o começo do declínio do Caceta, né? Então tem que combinar de, tipo, ninguém morrer, porque senão não dá. O Beto Carreiro já era ricão já na época que ele começou a ajudar os Trapalhões? Sim, ele era um cara já do marketing, do empresário, já tinha essa visão. Ele não tinha um parque ainda, Tava começando a montar, tanto é que um ou dois filmes dos Trapalhões passa no Beto Carreiro. Eu não sei se é o Reino da Fantasia. Eu acho que é o Reino da Fantasia. Que tem uma cena de charrete e tal. É no Beto Carreiro. Sim, em 80 e pouco. Foi 84. Foi 84. Foi nessa época da... Já tinha uma grana. 84, 85. Ele começou a montar lá. Já era o cowboy brasileiro. Então, e a gente tem... Você falou aí de quando você estava fazendo o documentário. Que aí você não conseguiu chegar final, porque no Dedé o Renato cortou, o Pelé você conseguiu, e no final você conseguiu falar com o Renato. Não, com o Renato foi o seguinte, começou a sair na mídia isso, ele viu que o documentário, porque eu acho, tá, uma impressão minha, ele que eu digo, eu não sei, quando eu falo ele, eu coloco a mulher dele junto, tá? Porque a mulher dele é a assessora dele. Não estavam botando muita fé que a gente ia chegar ia montar um elenco tão fantástico como a gente montou. Foram, acho que 70 pessoas que a gente entrevistou. Bastante coisa. Então você coloca aí de músicos, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Pelé, Angélica, Supla, um monte de cara... bacana e importante na trajetória dos Trapalhões, sem contar aquele pessoal que eu te falei. Então a gente entrevistou o gerente do banco, a camareira, o produtor, o dublê, entrevistou muita gente que trouxe revelações incríveis. Então é um elenco muito plural. Eu imagino que eles não estavam acreditando que a gente chegar aonde a gente chegou. Quando saiu na mídia a matéria, acho que foi o primeiro grande susto deles, porque daí começou o UOL, Sônia Abrão, Fofocalizando, né? E aí uma dessas vezes que estava no Fofocalizando, estava saindo uma matéria lá, e o pessoal cria esse sensacionalismo, né? Bomba, não sei o que, Renato Aragão, não sei. O advogado dele me liga. Falou, eu quero todas as entrevistas. Eu falei, não vou te dar. Você vai querer intimidar o pessoal? Falou, a única coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu faço aqui as perguntas, ele me recebe na casa dele, e ele dá a versão dele e eu coloco na íntegra no documentário o que ele rebatendo, o que estão falando aqui dele. Topa? Não topou. Pô, mas você fez a melhor proposta que poderia ser feita. Certo? Por que ele quer? Por que ele quer a entrevista com... Pra chegar lá no cara e falar assim, ó, você vai ser processado.
certo? Com certeza. E não. Claro que não. A mulher dele escreve lá, você tá proibido de fazer documentário dos Trapalhões. Eu falei, você não pode me proibir? Você pode chegar e não querer que o Renato me dê uma entrevista. Mas me proibir que eu faça um documentário do Renato Aragão? Então eles acharam que, tipo, vindo pra cima de mim, eu ia recuar. Só que eu dei 2 passos pra frente. E falei, não, você quer vir, vem. Cara, você não, nesse momento, mas eu vou te falar, Agora- dá uma... É ruim. Não é ruim, cara. Não é. O que aconteceu, e sendo muito honesto com vocês, parte da equipe vazou. Entendi. Tu falei, é ruim, dá uma... né? Entendeu? Mas assim, eu não entendo como isso é uma coisa ruim. Porque eu não tô cometendo crime. Não, é... Você entendeu? Eu tô fazendo aqui um documentário que eu entrevistei uma pessoa que viveu, viajou com os caras, dividiu o camarim com os caras e viu o que aconteceu. Nesse dia lá do restaurante, eu entrevistei um cara que tava no dia da conversa. E falou tudo. No dia do Beto Carreiro É. lá com a galera. Aham. Porque tá, o que eu te falei, assim, tava o Beto Carreiro e os outros 4, certo? Só que tinha mais gente. Mais gente. E eu entrevistei uma pessoa que tava lá com o cara. Foi o dia do pingo nos is, né? É. Onde cada um falou onde Então estava o cara insatisfeito. contou. Então ele contou em detalhes o que um pediu, o que o outro pediu, o que aconteceu. Eu entrevistei o gerente do banco que falou, o cara administrava mal o dinheiro. A camareira. Renato Aragão gosta de se chamar de Didi? Se eu perguntar pro Tony Ramos, ele fala, claro que gosta. Mas o tratamento do Tony Ramos com o Renato Aragão é 1. A camareira falou, não. Não gosto. Não gosto. Senhor Renato. A gente descobriu. O negócio do Zacarias. Morreu em 90. O que foi? AIDS. Zacarias era bissexual. Sim. Qual que é o problema? Nenhum. Só que a gente tá falando pela primeira vez agora no documentário. Ele morreu de HIV, cara. Ele era Na época bissexual. o pessoal falou que foi um infarto. Pneumonia, né? Foi por conta de uma Problema dieta respiratório. que ele fez e ficou debilitado e morreu. Não. Agora, qual que é o problema de falar 2022, 2023, que o cara era bissexual e que morreu de AIDS? Caralho, velho. Cara, se você falar disso, você encoraja outras pessoas a se assumirem, falarem disso e quebrar esse tabu. Naquela época, como ele era um ídolo infantil, esconderam isso. Era, né? Eu entrevistei o Bonner, quiseram pagar o tratamento dele nos Estados Unidos, ele não quis, ele era espírita, quis fazer umas coisas mais alternativas. Cara, normal. São Normal. escolhas dele, né? Sobre Claro. o tratamento e tudo mais. Na verdade, Você todos tem o são- seu foram direito as de escolhas, fazer, sim. certo? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que quem fala a verdade não merece o castigo. E o que você está trazendo são só fatos verdadeiros, né? Assim, não tem... diferente do fofocando, de qualquer um aí. É, não são tem fontes não primárias, tem cara. sensacionalismo nessa Não. parte sua. Ao contrário, Né? a gente quer o quê? Bem Normalizar resumidamente, as coisas e, de certa forma, humanizar o cara, sabe? Chegar e falar, ó, ele é gente como a gente. Que é o que é, pô. A vida é assim, Foi certo? um super artista, lógico. Um grupo, 40 anos juntos, sei lá, 30. Cara, é normal ter briga? Claro. Numa relação, sei lá, de amigos, você não tem alguém que seja homossexual, bissexual, que, sei lá, que vai numa casa de swing, qualquer um. Que usa drogas, que já aprontou com alguém, entendeu? A gente fala disso. O mundo é assim, né? O mundo É verdade, assim, né? cara. O mundo tem na real. família, tem nos seus amigos. Agora, por que ele tá querendo, tipo, que não fale isso? Bobeira, cara. Infantilidade. Entendeu? E o Zacarias tinha filhos, não tinha? Era casado. A também. Laura, ele foi casado com a Selma Lopes, que é uma dubladora, ela dubla a Marge Simpson. A gente entrevistou a Selma Da hora, Lopes. cara. A gente entrevistou. Foi uma entrevista também que foi difícil ela dar entrevista, eu consegui que ela me desse uma entrevista. A gente fez campana lá em Copacabana, no estúdio que ela faz. Cara, fui uma vez, Selma, não sei o que, volta no outro dia, tal horário, tava lá. Pontual. E Selma. foi ela que te contou da doença e da bissexualidade. Na verdade é o seguinte, ela tem 90 e poucos anos, então tem o jeito que você fala com a pessoa, né? Então a gente começou a entrevistar, pô, a Selma, não sei o que, Zacarias, e aí uma hora eu falo, ó,
as pessoas confundiam muito o personagem com a pessoa física, né? E falam dessa questão do Zacarias. Pô, enquanto ele estava comigo, ele era um. Depois, cara, ela respondeu ali, entendeu? Então é isso. E ela que falou da doença também. Não, ela fala que ele morreu de câncer. Tá? Tanto é que no atestado de óbito tá, a causa da morte lá tá insuficiência respiratória, tá? Mas nunca fica AIDS, sabe? Isso. Sim. Porque, na verdade, a AIDS o que ela faz é te deixar suscetível, Debilitado. suscetível a ter alguma outra... Mas o médico que cuidou dele se recusou a dar entrevista pra gente. Roberto Luz. Não falou. Não fala. E eles tiveram problema com droga também? Não é que problema com droga, cara. Teve um caso que foi engraçado, que foi o seguinte. Em 77, os Trapalhões no Planalto dos Macacos. Oh, eu lembro desse filme. Clássico. Eles faziam muita paródia com os filmes, etc e tal. E aí, em Cotia, Grande São Paulo, tem um negócio de balonismo. Né? Então tem a cena do balão, que eles pegam um balão e vão para um outro lugar, tal, não sei o quê. E durante a produção teve um imprevisto, eles tiveram que se hospedar num motel na Raposo Tavares, que, para quem não é de São Paulo, tipo, a Raposo é uma estrada, uma rodovia que te leva para Cotia, né? Que é a façade de São Paulo. E o Renato Aragão se apaixonou por uma pessoa da produção, Virgínia Flores. Normal? Normal. Sim, não. Certo? E aí na produção, tá lá, puta, deu um imprevisto e tal, a gente tem que se hospedar no motel. Pra quem não sabe, motel tem uma cama só a cada quarto. Daí a Virgínia... A cama larga, mas é só uma. A Virgínia falou assim, ó, vamos fazer aqui um sorteio pra ver quem que vai ficar com quem nos quartos. Teve um imprevisto aqui. Tirando o diretor, o JB Tanco, que era um senhor, que vai ficar num quarto sozinho, o resto vai ter que, tipo, dividir. Então, sorteou lá, deu, tipo, Dedé e Mussum, no quarto. Sei lá, Rodrigo e Zacarias o Wagner, no outro. E aí, falou, tá bom, mas e o Renato? Daí ela falou, o Renato é comigo. Caraca! Enfim. Aí ficou lá, né? E nesse motel, era um motel que tipo, tinha um quarto aqui e um jardim, assim, sabe? E aquelas luzes de jardim, sabe, embutida? Verde. Aham. Um cara que tava na produção, ele falou, puta, vou tomar um ar, né? E saiu assim do quarto e foi, tipo, tomar um ar. Fazer um rolê ali. Nisso ele vê o Renato e ela fumando maconha. Caraca. Aquela maconha não bateu muito bem no Renato. Ele ficou loucão e achou que aquelas luzes eram vagalumes. Ele começou a catar os vagalumes. Assim, Mas foi uma maconhinha só, então. É a única nada. história. Não tem cocaína, não tem nada, assim. Não, eles eram Achava caretas, que talvez um eram- deles, assim, pudesse ter tido alguma coisa com droga. Não, eram caretas, assim, mas é um caso engraçado. um atípico o humaniza o deles. cara, você entendeu? Sim, Muito. sim. Então E eu não até vejo- divertido, né? Vai bem dentro do que eles sempre entregaram, que é uma forma de comédia Então eu não diferente. vejo assim, como ele tem muito hater, você vê uma notícia do Renato Aragão Sério, na cara? internet, se você ler os comentários, É hater pra caralho? 90% é Como xingando o assim, Renato. velho? Então, É, a cultura do cancelamento, não. não. Faz sentido, irmão. Não vejo Não é como por os trapalhões cancelamento. têm o hater, Renato, não. o Renato. Ah. Se você vê qualquer notícia do Renato, leia os comentários. Pode ser notícia antiga. Faz essa pesquisa. 90% é tipo por conta disso. Ah, ele sacaneou os outros 3, ele fez isso, fez aquilo, tal. O grande cara que, de certa forma, fez isso foi o Dedé, né? O Dedé, quando ele se separou 2 vezes do Renato. Essa de 83 e depois quando ele fez a turma do Didi, o Dedé é o Comando Maluco. E o Dedé saiu falando mal do Renato na imprensa. E isso ficou, né? Tipo, o vilão e tal. Eu acho que esse documentário, ele daria uma reviravolta na imagem do Renato.
se ele apoiasse o documentário, ele ia criar uma imagem muito mais simpática no público, sabe? Se ele chegasse e brincasse com tudo isso, como um grande humorista que ele é, e falar, puta, realmente, eu experimentei uma vez e não bateu bem, e rir Que é disso, maluco, como vocês né? riram, sabe? E contar, falar, não, realmente, eu investi o dinheiro, então eu achava que eu tinha que receber mais, tal, e se posicionar. À medida que ele chega e quer processar, ele cria essa imagem antipática, assim, entendeu? Então ele também não se ajuda muito. Cara, Ele não dá entrevista. O Carlos Alberto chegou e falou, pô, eu quero que você participe da Praça é Nossa. Ele não participou. Gustavo, o Carlos Alberto ajudou o Renato Aragão, cara, no começo da carreira. Sim. Quando o Renato estava em dificuldade, eles fizeram a Praça é Nossa. Antes dos Trapalhões começar, eles acabou, passaram por na lá. verdade, acabou os Adoráveis Trapalhões, ele ficou um tempo desempregado. Sim. E o Carlos Alberto chamou. Ah, tá. Quer dizer, porra, o cara estendeu a mão pra ele lá atrás. Por que ele não poderia chegar e participar? Fazer uma pontinha, uma participação. Você acha lá. que a Globo não tinha algum contrato de que ele não poderia participar? Mas agora ele tá fora, né? Sim. Mas mesmo depois, ó, você tá. Acho como que se sim. fosse um contrato Não, de. exclusividade? Quando você, por exemplo, você monta uma empresa, você sai e fala assim, ó, eu tô deixando esse imóvel livre, mas você não pode mais montar, por exemplo, uma boutique aqui durante tanto tempo. Não. Um contrato de fidelidade. Isso não existe, mano. Ele saiu, ele podia ter participado. Eu participei do programa lá, o Persona em Foco, que foi em homenagem ao Dedé. O programa é o seguinte, vai o Dedé, ficou eu de um lado e a Silvia Massari, que foi uma grande atriz também dos Trapalhões, do outro. Então, a gente conversava com o Dedé e um programa em homenagem ao Dedé. E nesse programa aparecia outras pessoas dando um depoimento em homenagem ao Dedé. Então participou lá o Maurício de Souza, a ex-esposa do Dedé, que também é uma grande atriz, acho que é Ana Maria. Daí acabou o programa, né? Eu falei, caramba, o Renato não mandou um depoimento pro Dedé. Daí eu fui perguntar pra produtora, eu falei, e aí? Eu falei, não, ele não quis. Custava pegar o celular e falar, ô Dedé, que legal que você tá sendo homenageado. Sim. Então cria essa imagem. Você entende por que eu tô... Durante essa reportagem, você falando... Ele não se ajuda, cara. Eu vi um especialista até falando de humor e tudo mais... Ele falando de Dedé já há um tempo atrás, ele falando assim que o tamanho que o Renato nunca seria alcançado sem o Dedé. Porque pra você chegar no ápice de um ponto de comédia, você precisa de ter... Eles falam que é o escada. Sim. E o Dedé foi a maior escada que já teve dentro do Brasil. Os três, cara, sabia? Né? O Renato fala assim, eu não sei fazer humor sozinho. E realmente não sabe. O Dedé fala, eu era a escada dos três, verdade. Ele era a escada do Mussum, do Zacarias e do Renato. Ele preparava todo Só que os outros três eram escadas do Renato, porque o Renato, ele era a grande estrela, entendeu? Sim, ele era o mais esperto. Né? Então ele podia ter sido mais generoso com os caras, né? Eu entrevistei o José Lavini, que ficou mais conhecido como o diretor do Cacete Planeta. Mas antes de ser o diretor do Cacete Planeta, ele dirigiu o último suspiro dos Trapalhões. E ele falou assim, o Renato Aragão pediu a demissão do Dedé e do Mussum. É uma sacanagem. Entende? Mano, ele podia ter sido mais generoso, daí ele jogou a culpa pro Lavini. Daí o Lavini, na entrevista pra mim, falou, não, porque... Aí que eu te falo. Ele não queria esse lance de quando você estuda um negócio e vai a fundo, tal. Eu coloquei o Lavini, não na parede, eu falei, Lavini, na época o cara colocou a culpa em você. E ele não queria... Ele falou isso pela primeira vez. Ele falou assim, não, ele jogou a culpa em mim. Daí contou a história do Tio Macalé, que tinha um time de futebol que dava em cima da molecada. Cara, tem tanta coisa, cara, que a gente descobriu. Tinha caso de pedofilia nisso aí, velho? A gente não sabe a faixa etária, né? Tipo, porque era bem diversificado em quem que ele fazia isso. Mas ele gostava de um atleta. Ele tinha um time... Um dos interesses dele é dar em cima dos caras que jogavam no time dele. Caralho, velho. Então a gente descobriu. Tanto é que o Lavini depois, puta que pariu, eu nunca falei tanto na minha vida, sabe? Então a gente descobriu muita coisa, cara. Muita coisa. O Baiaco falou muita coisa. O Baiaco foi o primeiro cara que falou do Zacarias, por exemplo. Entendi. Abertamente. Dessa questão sexual dele.
AIDS, uma série de coisas. E aí depois a gente foi conversando com outros e falei, os caras falavam naturalmente. Foi te dando argumento pra você Teve um ir diretor que montando falou, pô, teve um dia que o quebra-cabeça. Zacarias passou por mim e me deu uma olhada assim, eu falei, não, Zacarias, a minha coisa é outra. Entende? Teste de sofá que a gente descobriu. Isso aí O diretor- mulherengo era o Didi, no caso. Não, de um diretor dos Trapalhões que se as atrizes não saíssem com ele, não participavam mais do programa. Então, são várias coisas que eu acho que o documentário tem que ter essa pegada. Tem que ter. Claro. O documentário, É assim, os contar a Trapalhões a história. gente viu, o que estava na tela todo mundo viu, sempre viu, isso aí todo mundo conhece. É entender realmente o que foram os Trapalhões de uma forma macro, o que realmente teve durante todos, são 40 anos. Ao mesmo tempo, isso E- assusta, cara. Assusta não só os artistas, como assusta o mercado, por incrível que pareça, né? Em Então, a qual gente fica- sentido você fala? Cara, tem gente que não quer entrar nessa dividida, né? Mas eu falo, não diminui história, nada a história Não, dos então, Trapalhões, em nada. exato. Isso não apaga em nada o que eles fizeram como, Exato. né, como relevância de humor e Principalmente, tudo eu tô mais. pensando aqui, o trabalho social, né, cara? O Didi fez um trabalho social muito foda no Criança Esperança, Sim, assim, né? embaixador do Unicef. Embaixador da Unicef. E isso aí, você acha que... Eu acredito que ajudou no trabalho dele, né? Você acha que atrapalhou? A imagem, É. eu não sei, assim, Existem críticos disso aí, né? eu acho, cara, que assim, não adianta você acender uma vela aqui e, sei lá, e de outro lado você não ser tão generoso, sabe? Entendi. O que eu acho, assim, que atrapalha muito ele, o Renato Aragão, é o staff dele. Se ele tivesse um staff que chegasse e falasse, vai pegar a mão pra você não dar um depoimento em homenagem ao Dedé. Cara, o que é pegar o celular e, sei lá, 30 segundos? Não é nada. Porque quem é fã dos Trapalhões fala assim, realmente faltou o Renato aqui. Certo? Claro. E aí gera essa antipatia. O Dedé dá um monte de entrevista. Por que o Renato não dá? Que ele só vai em lugar que ele tá blindado e protegido. E Podcast é assim, tipo, a gente conversa e é como se fosse um documentário. A gente não sabe onde vai chegar essa conversa. Então pode ser que ele sente aqui e você faça uma pergunta que normalmente se ele estivesse num ambiente protegido não fariam, entendeu? E ele não quer... Não tem roteiro, né? Ele vai onde o roteiro já tá escrito. Você entende? Blindado. Ele sabe o que vai perguntar. Então ele não quer se expor. E o Dedé, cara? O Dedé, ele já foi em alguns podcasts, eu já vi, já. Você já pegou algumas opiniões dele, assim, em relação a isso? Ele mesmo falando? O Dedé é saboletão, né? Ele tem que apertar, cara. Se apertar, pode ser que fale. Entende? E você apertou em algum momento? O Dedé? É. Então, eu não consegui entrevistar o Dedé, né? Você não chegou a falar com ele, não? Teve a carta, né, que ele passou. Ele fez uma carta de apoio. porque, assim, mas eu cheguei com o Dedé foi o seguinte, eu entrevistei ele pro meu livro do Cinema dos Trapalhões, foi legal, mas que era um outro viés, ia falar sobre cinema, etc e tal. Aí depois eu assisti ele no teatro 2 vezes, tava com uma peça em cartaz, Os Palhaços, excelente, de palhaço, parecia o Coringa, fantástico. Caramba, mano. Excelente ator, o Dedé. Aí depois teve... Eu fiz uma mediação com ele, um bate-papo no Sesc, que também era uma outra pegada, era mais circo e tal, mas eu fiz uma pergunta pra ele que ele não estava esperando, que era um negócio que eu falei assim, o Renato fala que é ele que trouxe o Mussum, e você fala que é você. Quem que tá certo? Porque quando a criança é bonita, todo mundo quer ser o pai, né? Ele falou, não, sou eu. E respondeu meio carrancudo, assim. Falou, não foi o Renato. E na verdade também não foi o Dedé, né? Foi o Jair Rodrigues. Porque queriam trazer o Jair Rodrigues pros Trapalhões. Daí ele falou, vocês acham que eu sou engraçado? Olha esse cara. Vai ver os originais do samba lá, um cara chamado Mussum. Daí o Dedé vai no show, e o Mussum é uma espécie de stand-up no show, assim. Ele falou, cara, mas esse cara é muito bom. Porque ele brincava, interagia com a plateia, dançava, não sei o que, ele saía encantado. Ele falou, é esse o cara. O Jair Rodrigues é realmente engraçado, né? Assim, Também. Ele Se tinha uma você for ver, risada também. muito gostosa. Mas quem indicou
Foi ele. Pro... O potencial. Aí ele uma viu um coisa, o potencial Mussum, maior. o Zacarias. Fala, foi o Renato que trouxe. Não, foi a Selma Lopes. Falou, ó, Renato, tem um cara. Daí ele vai lá e vê. E traz o Zacarias. Entende? Então, assim, tem muito folclore. Daí se você falar com o Dedé, ele fala, não, sou eu que trouxe. Fala, não, peraí, não foi o Jair Rodrigues que, tipo, te falou? Da briga. Ah, foi uma questão administrativa e tal. Ô, Dedé, vocês brigaram pra cacete na imprensa. Conta aí, cara. Você falou mal do Renato pra caramba. Sabe? Você tem que chegar aí... Você tem que conhecer o assunto, é o que você falou. Você tem que mostrar pra ele que você conhece bem, Dedé, pra ele não se esquivar. Cara, por que você até hoje fala que o Zacarias morreu com a dieta, cara? Conta aí pra gente, cara. Você sabe. O namorado dele ia no set dos Trapalhões, chegou a fazer figuração em filme dos Trapalhões. Todo mundo ali sabia. O namorado dele chegou a trabalhar num filme? Ele teve vários, né? Mas assim, teve um que chegou a ser figurante, fazer figuração no filme dos Trapalhões. Caralho, velho. Entendeu? E os caras sabiam, todo mundo sabia ali. Os caras viam juntos, E fala, né? pra mim que você não... Cara, E 2022, por que não? cara. Por que não, né? Por que você não, até hoje, esconde? Cara, o Didi tá com 90 anos hoje. Quantos 80 anos? e poucos, quase chegando nos 90. Quase chegando aos 90. Você acha que em algum momento, assim, se ele partir, alguém pode, da família dele, pode aproveitar de materiais e falar assim, pô, agora é a hora, eu vou soltar isso aqui. Ao contrário, alguém lá eu que acho. sabe muita coisa Eu lá e acho ao falar. contrário. Eu acho ao contrário. Vamos privar pra não sair mesmo. Eu vou te contar duas coisas, assim. Quando estourou essa polêmica toda aí do comentário, a mulher dele criou um Instagram pra desmerecer meu trabalho. Ela fez lá, aqui você vai saber a verdadeira história dos Trapalhões, como se eu estivesse falando a mentira, certo? Aí ela chamou a camareira que eu entrevistei. E o Renato é maravilhoso. Sim, ela contou isso também. Só que ela não contou outras coisas que ela me contou. Então ela faz todo um jogo de cena pra desmerecer o meu trabalho. Daí outro dia não, nessa época, ela ligou pro Dedé, falou, vem aqui pro Rio de Janeiro. Passagem e tal, não sei o quê. Dedé foi lá. Daí eles gravam uma cena que é abrindo a porta e achando que surpresa você aqui. Ela mandou o cara vir. E aí, conta, o Renato não era legal? O Renato era legal, o Renato não sei o quê. Tudo jogo de cena. Agora mesmo, ele gravou ele e o Dedé. Aguarde, surpresa vem por aí. Não vai vir nada. Não vai ter uma dupla? Nada, entendeu? Tudo pra, Sei. criar uma expectativa Reviver, que não vai rolar. Daí veio outro dia a Xuxa lá, ai, que você é fofo e tal. Não deixa de ser. Não, sim, pros amigos dele em tudo especial, jogo né? de cena, sabe? Pra, cara, é ridículo isso. E eu sei das histórias, que, como que envolve todo esse tipo de coisa que ela tá fazendo, entendeu? Eu sei, então assim, a minha ela não engana. Mas você acha que o do Didi, em especial, foi vaidade, foi egoísmo, foi financeiro? Não, e só que uma você acha questão que pegou? do acervo também, no Instagram dele, quando ele coloca coisas que eu achei que ele tivesse, se tem, não sei por que não acessam, mas ele pega tudo material de internet. Os TBTs dele, é tudo coisa que tá na internet. Não é... O material que eu tenho é melhor que o dele. Eu não sei se ele podia, colocar umas fotos mais... Não, sim. Do acervo, pessoal, vamos falar assim. Se você olhar... Isso aí, não é possível que não tenha. Não, ele falou pra mim que tinha. E a informação que eu tenho é que ele tem um galpão que ele guardou um monte de coisa. Então, assim, não sei se não acessam, enfim. Mas o material que eu publico é um material, muito diferente do que você não vê na internet, sabe? Você já tentou falar com alguém da família, já sem ser esposa? Filhos, sobrinhos, eu não sei se netos. segue mais, mas um filho dele me seguia. Entendeu? E acho que quem tem um pouco de inteligência saca que não tô querendo briga com o cara, você entendeu? Sim, não é isso. Tô contando uma história. E tô defendendo ele aqui. Eu não falei pra vocês que, se eu tivesse no lugar, Várias talvez eu vezes. faria a mesma coisa? Sim. Ou alguém poderia fazer? Não é pra cancelar o cara, ao contrário, eu quero humanizar
e quero transformar ele, tipo, numa imagem mais simpática. O que dele foi perdido, porque, cara, é o que você falou, todo mundo sabe, e o Dedé foi um dos que realmente falou, eu lembro quando teve a briga, É aí o que Dedé, tá desligando essa luz aqui, hein? que teve, mas a gente nunca viu o Didi se posicionar, sabe, contra responder alguma coisa, né, falar a versão dele de qualquer situação que foi. É sobre isso mesmo. É o que você Ele falou, chegou a porque- falar que tá fazendo um documentário pra rebater Ô, Robertinho, voltando, né? Cara, então, que sensação é essa? Ó, existem... Caiu a luz aqui, velho. O negócio maior louco, nunca caiu, o trem caiu do nada, no meio da live. Mas será que foi o Didi? Eu não sei, os meninos estavam falando que tava aparecendo trapalhões No no TikTok TikTok deles. aqui. coisas sobrenaturais estão acontecendo aqui. Eu vou te falar, você tá sendo mais vigiado do que você imagina. Eu sei, não, mas eu sei disso, cara. É. Tem acontecido umas coisas, assim, diferentes. Eu não tô acusando ninguém, mas meu Instagram foi invadido, foi hackeado. A minha conta no YouTube, cara, desapareceu, sem nenhuma Como notificação, nenhum aviso. E-mail já foi, WhatsApp. Então, assim, são coisas que você fala, porra, o que tá acontecendo, né? Então, mas cuidado, porque você ainda tá Só aqui, a mas você conta no pode YouTube, sumir. só espero que eu não. Mas a conta do YouTube ainda não consegui recuperar. O resto Conseguiu recuperar. já consegui. Mas é muito louco, cara. Muito louco. É foda. E você chegou a clicar em alguma coisa pra perder essas contas? Não. Não aconteceu nada disso. Nada. Você só um dia você abriu e não tinha acesso mais. Cara do céu, é mais Daí mudaram lá o preocupante login, ainda, mudaram né? a senha, daí eu fui recuperar. Leva um tempo isso, né? Mas. Porque eu já caí, mas o dia que eu caí, eu sei por que eu caí. Entendeu? É. Eu cliquei lá no botão tal, não devia ter clicado. Abre esse link. Agora você perder do nada sem. Abre esse link que você vai ver. Ele caiu nessa. Vai Se nessa, você perder né? do nada, não faz sentido, né, cara? Tem alguma coisa errada. E olha que a gente tava conversando offline aqui, sua vida nem anda tão assim no limiar do perigo, né? Vai ficar com seus projetos futuros. Eu gosto, cara, de ir por uns caminhos assim. Por exemplo, eu não faria um documentário sobre a Anitta, já tem 2, sabe? Uhum. Eu gosto de. Que ainda ninguém falou. E são temas. Cara, o Brasil é tão rico de histórias. Que você fala, cara, como que isso aqui ainda não foi contado, né? Você vê aquele caso do Roberto Carlos, cara, os maiores cantores do país não tinha uma biografia. O cara lança, o Roberto Carlos proíbe. Então a gente tem pouca história, quer dizer, tem muita história, mas ela é pouco contada ainda, seja em livro, seja em documentário. Então, para onde você olhar, cara, tem coisa muito saborosa no futebol, na música, na televisão, no humor. É só você olhar com carinho e ver onde que ainda não foi contado e que renderia uma grande história, né? Nesse percurso dos Trapalhões, por exemplo, surgiu um certo namoro para fazer o da Mara Maravilha. Cara, olha que legal, Nossa, né? que legal, sim. Massa, hein? E ela deve estar afim de fazer, já chegou a trocar uma boa Acredito ideia que com sim. ela. A gente conversou, eu entrevistei ela para o meu documentário que eu vou fazer também sobre o grupo Dominó, que foi a primeira boy band brasileira. Para, mano. Sério, Dominó? Então tá no meio já. Esse documentário a produção tá no meio. Eu entrevistei a Mara. E a Mara falou, puta, o que você acha de fazer um documentário? Eu falei, claro, cara, sua história dá um documentário, né? Se você for ver, das apresentadoras infantis, a única cabelo preto. O resto era tudo Baianinha. loiro. Porra, vindo da Bahia. Isso. No SBT. Cara, uma outra pegada, tal. Cara, ela pousou nua, namorou um dos Menudos, namorou um dos Dominós, fez dueto com o Dominó. Cara, ela tem uma história riquíssima, né? Uhum. É até hoje uma das funcionárias mais queridas pelo Silvio Santos. Mesmo, cara. Então ela tem uma história muito rica, né? Que daria também um documentário. E eu acho legal também que ela hoje, legal assim, ela é meio à margem das outras apresentadoras, né? A Eliana, a Xuxa e a Angélica tem um grupo ali, né? E ela reclama que ela não tá nesse grupo, né? Sim. Então, porra, olha que história. Sacanagem, Que né? história Isso aí incrível, né? Da Mara. E ela super irreverente, até iconoclasta, né? Ela é uma pessoa que, diferente de todas as outras
apresentadoras. Então é uma história rica, que daria também um puta documentário pra fazer. Você acha que se tivesse mais investimento, dava pra fazer com mais frequência ou mais rápido cada trabalho? Falta isso aí? Eu acho que esse dos Trapalhões vai abrir portas, sabe? Como é o primeiro, as pessoas falam, puta, deixa eu ver como que ele trabalha. Acho que quando lançar esse dos Trapalhões, vai abrir outras portas, assim, vai ser mais fácil. Porque precisa, né? Eu vi você falando dos perrengues, pô, não, tive que ir por Rio e tal, gasta com isso, gasta com aquilo. Se você tiver uma liberdade pra trabalhar cara, e alguém financiando, dá pra você fazer um negócio um muito monte. mais foda. Eu né, faria cara? um por mês. Cara, tem tanta história, eu não vou falar aqui, porque senão alguém vai assistir e vai copiar. Mas, cara, tem tanta coisa assim que você fala assim, putz, isso aqui daria um filme. Isso aqui daria um filme, isso aqui daria um filme. E filme assim, cara, tipo, nessa pegada assim, sabe? Tipo, caralho, que história fantástica, tal, não sei o quê. Pô, e você já pensou às vezes em fazer, tipo, uma série, não? De documentários, pra, sei lá, Netflix? Sim, esse dos Trapalhões, além de filme, vai ser uma série. Então são 2 cortes. Um pra cinema, outro pra série. Tipo, a da série a gente já fez até decupagem, vai dar 17 capítulos. Poxa, Vai ter um fantástico. capítulo sobre o Zacarias, um capítulo sobre os quadrinhos, um capítulo sobre a separação, um capítulo sobre o começo deles. Cara, vai ter de tudo. Vai ficar grande pra caramba, hein, mano. Muito conteúdo, 17, né? mas assim, com a variação de tempo diferente, né? Então vai ter, tipo, sei lá, meia hora, outro 40 minutos. Mas a gente acha que contando assim fica mais atraente, sabe? Daí você não precisa, tipo, fazer uma maratona, quer assistir um agora aqui, depois você assiste o outro, porque é começo, meio e fim cada capítulo. Já pensou em trocar uma ideia com a galera da Netflix, da Sim, Amazon, sim. Globoplay? A gente vai... Então, a Globo não vai rolar. A gente já falou com eles lá, não vai. E tem uma Bobeira coisa, deles, cara, mano, bobeira. bobeira deles. E tem uma coisa que, assim, que eu acho que é estranho, sabe? Por exemplo, o seguinte, a televisão é mercado. Você quer fazer um documentário, sei lá, eu quero fazer da Mara. Se eu for lá no SBT, eu falo assim, eu quero comprar algumas imagens da Mara. Eles vendem, certo? É mercado. Aliás, uma das fontes de renda das emissoras é esse. Sim. Vender essas imagens de acervo para documentário, para, sei lá, outra TV quer exibir uma matéria sobre a Mara e ela vai lá e pede. Normal. É caro isso aí? É caro. O minuto é muito caro. Chega a ser depende do lugar, de 2 a 7 mil reais. Nossa. Um minuto? Mas é isso que se você colocar, eles te processam, derruba o que você está fazendo. Sim. Tem que ir por esse meio. Normal. A gente foi lá, eu consegui, cara, imagens assim da TV Tupi, dos Trapalhões, que foi o auge deles, não foi na Globo, foi na TV Tupi. Cara, incrível, a gente achou coisas que eram dadas como perdidas. Na Tupi era no domingo, não, no sábado. Depois foi pro domingo. Eles concorreram, inclusive, com o Fantástico, por isso que a Globo contratou eles, porque eles começaram Olha a só incomodar. isso, cara. Na Record, a gente achou um monte de coisa. Daí a gente foi lá na Globo, quero comprar imagens dos Trapalhões. A única coisa que eles não vendem são imagens dos Trapalhões. Por quê? Por quê? Se você chegar a ligar pra Globo e falar assim, eu quero umas imagens da Xuxa, dos Trapalhões. Não tem. Da Xuxa, o que você quer? É muito louco, né? Muito louco isso. Tá lá como restrito. Porque eu ia te falar, quando você falou do Renato lá, que ele não usa as imagens que ele tem, eu cheguei a pensar sobre isso. Eu imaginei assim, as imagens não devem ser do Renato, as imagens devem ser, por exemplo, da Globo. Os Trapalhões, sim. Os Trapalhões são da Globo, não são do Renato. De 77 em diante, da Globo. Né? Então você tem que pedir licença pra Globo pra ter. Talvez por isso ele não usasse, mas agora se a Globo não tem... Tem, só não pode vender. Quem tem? Não, ela tem, só não pode vender. Agora, por que tem essa restrição? Caramba. É muita coincidência. É pra não ser cancelada. Não, bobeira. Eu ia pegar um quadro lá dele com o Ney Matogrosso, por exemplo. Queria comprar pra, tipo, o Ney tá falando do... Ah, sim. Sabe? Nossa, um cortezinho ali. Da visão, né? Né? O Ney falando dos Trapalhões e tal. Pô, vamos pegar um cortezinho dele com os caras. Os caras não vendem. Surreal.
Cara, Se você não descobriu, eu também não sei, porque... A suspeita tá aí. Cada um pensa o que quiser, mas assim, é muito louco, né? Não querer disponibilizar isso para comprar. se tiver autorização de algum trapalhão, será que eles podem liberar? Tipo, o Dedé liberou isso aí. Não. Mesmo assim, não pode. É uma coisa deles lá. Agora, por quê? É, Mas, ao mesmo tempo, a gente usa a dificuldade para trabalhar a criatividade. Então, o que a gente fez? Cara, a gente achou muita coisa da TV Tupi. Que as pessoas falam assim, não existe mais. A gente achou. Quem tem o acervo da TV Tupi hoje? Tem parte que tá na Cinemateca, tem parte que tá na TV Cultura. Por isso que tava bagunçado. E não tava catalogado. Nossa. E a gente achou, cara. Achou. E é um Tem dos material Trapalhões na Record. valiosíssimo, né, cara? Assim, os Trapalhões mesmo, Aham. cara, se você olhar da Tupi, você fala, cara, foi muito melhor que da Globo, cara. Eles eram mais livres, né? Puta, Assim, era uma... Assim, na Globo eram também, mas assim, Sim. parece que eles estavam com outro espírito, sabe? Cara, que coisa maravilhosa, assim. E achava, não, é preto e branco, não colorido. Sabe? Ah, sério? Já tinham colorido Ah. na Tupi? Então, a gente tem coisa, por exemplo, que salvou do incêndio dos Trapalhões na Record. Então, a gente vai pegar um monte de coisa que, quando vocês forem assistir, não são aquelas imagens batidas do YouTube. Porque tudo que tá da Globo tá no YouTube. Uhum. Daí fala, puta, tá bom. Então, Não. não emprestou ou não vendeu, mas a gente tá usando umas coisas que o público que curte os Trapalhões fala assim, caramba, eu não tinha visto isso. Novidade Vai ser mesmo. inédito São a isso, parada. é. Que foda, velho. E aí, tem data de lançamento? Ó, esse final de ano eu vou lançar 2 livros. A Noite Americana dos Trapalhões, pela editora Madrepérola. E depois eu vou lançar essa que eu chamo de biografia dos Trapalhões, que são eles contando a história. Que chama Os Trapalhões, Modo de Ser, de Pensar e Se Expressar. Que a gente vai também lançar no final desse ano. No primeiro semestre do ano que vem, a gente vai lançar o longa-metragem, que é contando a história dos Trapalhões, a importância e tal. No segundo semestre do ano que vem, vai ser a série, que é essa que é a porradaria mesmo, sabe? Todas as polêmicas e tal vão pra série. E também depois o livro do filme, que eu vou transcrever todas as entrevistas que me deram e vai também se transformar num... Porque às vezes a pessoa dá uma entrevista de 1 hora e não vai só 1 hora porque tem a limitação do tempo, etc e tal. Mas como foram coisas muito importantes que falaram, a gente não quer deixar de fora. Então vai colocar também no livro para as pessoas terem ciência de tudo que foi falado ali. O livro, como sempre, é bem mais completo, né? O livro é onde você tem porque toda a normalmente não tem uma robustez limitação. do... né? O filme tem, sei lá, 1h30, 2. E, de novo, hein? Não. olha... O pé dele ali. Eu já o tô livro cismado geralmente aqui. tem mais dessa possibilidade, né? Mais coisas para serem ditas, assim. Sim, sim. Pô, velho, do caramba, assim, te agradecer aí. E já deixar aí pra gente fazer mais, cara. Eu quero te convidar pra outros aí. Vamos, ué. Foi um papo muito foda. Eu quero falar com você quando for sair a série, quando for sair Não, vocês são livros, convidados. o filme. São convidados. Na pré-estreia vocês vão estar lá. Pô, vai faço ser um prazer. questão. Vai ser um prazer. Fantástico. Chegar lá. E eu tenho certeza que você vai fazer outros materiais aí, não só dos Trapalhões, né? Vai ter vai do dar boa, Dominó, vai dar cara. boa. Tem que um dia vir pra falar do Dominó. É legal vocês chamarem o Afonso Negro, cara, que foi o líder do O Afonso eu lembro. Cara, tem um papo legal demais. Esse dia a gente tava conversando com o Jean. O Jean era do Bros, né? E uma coisa legal que ele falou, que o estúdio de gravação do... Eu esqueci o nome do cara lá do estúdio lá. De quê? Do Rica lá, o que é um dos jurados do programa. Ah, lá. tá, sim, Eles, anos depois, eles foram pegar as músicas do Bros e não tinha. Eles não tinham as músicas pra colocar no Spotify. E aí eles começaram a procurar. Era de uma gravadora que fechou. E aí os caras pegaram e compraram todo o acervo, todo o catálogo dessa gravadora que fechou. E
com certeza os caras devem ter pago muito barato para comprar esse catálogo, porque foi uma empresa que fechou. Né? E aí você vai ver o quão rico que é o material que ele comprou, cara. Pegou as músicas que era de um grupo e depois... Foi o você deu maior acesso sucesso pros musical caras, né? no ano Então, 2000. Ah, O maior do ano eu fiquei 2000. pensando nesse material aí da Tupi, a hora que você falou, quem comprou, né? Será que foi a Globo e tal? porque como ela faliu, Então, ficou naquela, né? Porque antigamente, o que eles faziam? Era fita, né? Era. Então tinha esse negócio, era muito caro. Então, às vezes gravava um programa e depois gravava em cima daquele programa outro programa. Então perdia muito. Fora os incêndios. Caramba. Não tinha essa preocupação, sabe, de guardar que isso aqui vai ser uma coisa útil. Mas algumas coisas se salvaram. E, por o sorte, som é né? útil, né, cara? É muito útil. Porque isso faz parte da memória, né, cara? Você tem essas referências. A gente tem pouca coisa. Cara, o que tem, sei lá... você vai fazer um documentário do Erasmo Carlos. Achar alguma coisa dele lá atrás é muito difícil, assim, porque ou não filmavam, ou quando filmavam fazer essas coisas. Depois todas. apagava. E teve muito incêndio, né? Na época da ditadura militar, muitas emissoras pegaram fogo, né? E isso acaba que é a identidade de um povo, né? É, Tem que ser total. mostrado, né? Igual muitas famílias têm interesse em descobrir, eu quero descobrir minha árvore genealógica e tal, cara, isso é a sua vida, a sua história, né? Você tem que entender ela até pra você entender o que vai acontecer depois, né? Isso aí, dos Trapalhões, por exemplo. O humor que a gente tem aqui hoje, eles fizeram parte da criação do humor que a gente vive. Então, eu não sei como a gente chegou nisso, mas essa característica que a gente tem hoje de rir de algumas situações foi ensinada para eles, pra gente, por eles. Eles ensinaram, vamos rir disso. Fala, né, cara? Rir é o melhor remédio. E realmente é, né? Porque se você se levar muito a sério, o cara vai te fazer muito mal. Né? E acho que esse é o recado que tem que dar pro Renato Aragão, assim, não se levar tão a sério. Ele tem que ser menos Renato Aragão e mais Didi Mocó, cara. Sabe? Ele brincava visual com todo mundo. Por que ele não pode levar esse documentário na base da leveza, sabe? Do humor? Fala assim, tá bom, Rafael, você tá fazendo isso aqui, cara, eu vou fazer um que vai rebater o teu. Porra, legal. Agora, processo, cara, juiz ou juíza, sabe? Debater uma coisa, falou isso, falou aquilo, cara, que bobeira, sabe? Eu acho que isso é envelhecer mal. Qual que é a última imagem que vai deixar? É essa do processo? Eu acho que não, né, cara? Você tem que deixar uma imagem bonita, tipo, porra, o cara foi um ícone do humor que, cara, eu, vocês dois, todo mundo, ele encantou. E terminar desse jeito eu acho que é muito ruim. Então é ser mais Didi Mocó e menos Renato Aragão. Esse é um recado pra ele, cara. Pô, me recebe, cara, vamos ser amigo de novo. Vamos fazer as pazes. Eu não quero, não é briga com ele, cara. Não é briga, não é pessoal. É uma história que está sendo contada. E precisa ser contada. Acho importante ser contada. E não tem nada demais, cara. Puta, fumou uma maconha. Sei lá, não foi tão generoso. Tá, ou pede desculpa, ou se retrata, ou coloca a versão dele, não foi bem assim. Mas não, sabe, vir um oficial de justiça e chegar... Porque é uma briga muito desigual. Cara, olha o tamanho do Renato, olha o poderio econômico do cara e olha o meu. Só mostra que o cara foi humano, né, mano? Tudo isso aí é humano, né? Todo mundo... Mas eu gostei muito da parte, mais Didi, menos Mas Renato. Cara, como um humorista pode querer se levar tão a sério assim, sabe? O cara que passou a vida zoando todo mundo. Falou, você zoava o Mussum, você zoava o Dedé, você zoava o Zacarias. Por que você não quer... Me zoar agora. Sabe? Brinca com isso, cara. E ele também não vai, isso é uma outra coisa também, porque na época dessas polêmicas todas, toda vez que ele ia, eu perguntava do documentário, cara. Ele se enchia o saco disso. Ele parou também de frequentar esses lugares que tem imprensa e tal, porque sabe que vai ser perguntado do documentário. Então ele já também não se coloca, porque ele foi perguntado, né? Ninguém vai colocar... Como que é? Me chamou de bicão, me chamou de...
Tem umas coisas que ele falou já aí que... Eu dou risada, cara, de verdade. Eu acho que é bobeira, sabe? Pra que isso, velho? Vamos falar dos nossos parceiros aí. Vamos falar aí, vamos bater. Entra lá no nosso site www.turisticgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil, frete grátis a partir de R$80, uma variedade incrível de produtos, e a Black Friday já começou lá, vale a pena conferir. Uberlândia Refrescos, 46 anos na distribuição de bebidas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, suco, energético, refrigerante. Uberlândia Refrescos. Badião é a melhor rede de supermercados da região, são várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião que está lá, pode confiar, você vai receber o melhor. Termolar é um parceiro internacional, referência em produtos térmicos. Tudo que é bom dura mais. WN Telecom é muito mais conexão, uma empresa de pessoas para atender pessoas. A empresa ganhou prêmios consecutivos, não só por ser a melhor internet, mas também a mais rápida. Se precisa de internet, procura WN Telecom. Boa. Se inscrevam no canal, segue a gente, tem o canal principal, Podcast Três Irmãos, tem o cortes do Podcast Três Irmãos e Alixeira. Se inscrevam em todos, acionem o sininho. Tem jeito de te achar em alguma rede social ainda? Cara, eu quero esses patrocinadores que você tem aqui, nem eu tenho. Cara. Vocês estão poderosos, né? Parabéns. Esse copão da Termolar aí do seu lado. Tem, aí, tem. Opa, é mesmo, Rafa. Tá aqui, cara. Ó, você não quer, mas você vai ganhar um Olha copão aí, da ó. Termolar aí, ó. Um copo aí, top. Vai manter Quem sua não bebida chora não gelada morre, por cara. muito tempo e aquecida Obrigado. por um bom tempo. Obrigado, Cara, meu irmão. Foi um prazer obrigado. mesmo. Cara, Valeu. sucesso. Obrigado. Pra caramba, vamos fazer de novo. Vamos, isso aqui é só o jogar. começo da nossa história juntos É aqui. isso aí. Se Deus Eu quiser. vejo vocês na pré-estreia, hein? Tamo junto. Fechou. Quero ir. Não acaba aí demais. Valeu todo mundo Valeu. aí. Segue Fui. lá.